Sejam bem-vindos à maior e mais moderna feira 100% digital do agronegócio da Amazônia Legal. Conecta Sebrae, segundo o Agrolab Amazônia, e que jorrem rios de oportunidades nos 3 dias de realização, 14, 15 e 16 de setembro de 2021. Naveguem nessa experiência. Olá, eu sou o Divino Eterno Teixeira, eu sou da carreira técnica científica do Laboratório de Produtos Florestais, conhecido como LPF, né, já há quase 47 anos. Atualmente eu estou como coordenador substituto do LPF. O laboratório é um centro especializado pertencente ao Serviço Florestal Brasileiro do MAPA, né? E a gente tem 7 áreas de pesquisa: anatomia, morfologia, produtos florestais, engenharia e física, secagem, biodegradação, preservação e química. E a gente conta com aproximadamente 45 servidores, né? E para o Conecta Sebrae de hoje, a gente vai ter 2 apresentações, né? Então, nós vamos iniciar agora com a primeira apresentação. Eu queria convidar o nosso colega Alessandro Moreira. Ele vai falar sobre um projeto ligado à área de não madeireiros, né? Um projeto muito interessante desenvolvido sobre óleos e resinas florestais, tá? Então, eu deixo aqui com o Alessandro e uma boa apresentação para todos. Obrigado. Olá a todos, meu nome é Alessandro Moreira. Como o Divino apresentou, eu sou um analista ambiental aqui do Laboratório de Produtos Florestais, sou da área de Química. Né? Bom, como o Divino falou, nós somos um centro especializado, temos uma equipe multidisciplinar com engenheiros florestais, arquitetos, biólogos, químicos, físicos, economistas, etc. Bom, e o que foi essa ideia de preparar esse curso de educação à distância sobre óleos e resinas florestais, que é o tema dessa minha palestra de hoje? Na verdade, teve como origem uma palestra que foi realizada lá no sul da Bahia, no programa Arboreto, que atende diversas comunidades tradicionais e que tinham interesse de ouvir informações técnicas a respeito desse assunto. Bom, como é que a gente pode acessar a plataforma Saberes da Floresta, que é onde a gente consegue ter disponível esses cursos, né? No caso, o curso de óleo e resina florestal, e também outros cursos estão disponíveis na plataforma. Tem curso de manejo florestal, para açaí, manejo de castanha, manejo comunitário, cooperativas e associações, concessão florestal, dentre outros. Para acessar esse conteúdo dos Saberes da Floresta, você vai entrar nesse link aqui, saberes.florestal.gov.br. Entrando na plataforma, é uma plataforma bem amigável, né? Você vai clicar aqui em inscrições abertas e vai fazer o seu cadastro. Bom, vai colocar o seu CPF, é claro, né? E depois você vai preencher, escolher a sua senha, colocar seus dados pessoais, seu endereço e outros dados que são pedidos aqui na plataforma. Né? Esse cadastro é obrigatório para que você consiga ter acesso aos cursos que estão disponíveis nessa plataforma Saberes da Floresta. Depois de feito o cadastro, você vai escolher o seu curso. No nosso caso, o curso de óleos e resinas florestais, né? Que já está na 6ª turma, com inscrições abertas. Já eu vou falar quais são os períodos e o que nós temos disponível. A duração desse curso é de 20 horas e a conclusão é para ser feita em 30 dias. Bom, qual é o objetivo desse curso? Primeiro é para poder compreender os conceitos e procedimentos para a extração de óleos e resinas florestais, bem como apresentar as potencialidades da cadeia produtiva. O formato é um formato de educação à distância, como eu tinha falado anteriormente, autoinstrucional, com uma carga horária de 20 horas, e está dividido em 4 módulos com duração de 4 semanas. O público são agentes de assistência técnica e extensão rural, professores, estudantes, empresários e trabalhadores do setor florestal, representantes de povos de comunidades tradicionais,
agricultores, gestores e servidores públicos. A certificação, para você ter acesso a essa certificação do curso, o aproveitamento mínimo tem que ser de 60% dentro das avaliações que são disponibilizadas durante o curso. Depois de cada módulo é pedida uma avaliação. Em 2020, foram oferecidas 4 turmas de 2.000 vagas cada uma, totalizando 8.000 vagas, né? Bastante vaga. Em 2021, são 5 turmas, uma já foi finalizada, uma está com inscrição aberta e vai até o dia 9 de setembro, agora, começou no dia 20/8, e tem mais 3 turmas programadas que vão abrir inscrição, né? Então, nesse biênio 2020-2021, foram 18.000 vagas disponíveis para poder fazer esse curso de resinas florestais. Esse curso também disponibiliza material didático, né? Disponibiliza um e-book com 68 páginas, com todas as informações teóricas que vocês vão precisar, falando sobre biodiversidade florestal brasileira, óleos essenciais, óleos graxos vegetais, óleo resina, no caso a gente vai falar sobre óleos de copaíba, e informações de comércio de óleos vegetais. Para ajudar o aluno, né, que vai fazer esse curso, nós temos 4 personagens que são facilitadores de conhecimento. Nós temos um técnico extensionista, que é o Altair, uma técnica de laboratório de beneficiamento de óleos, que é a Kátia, a Rita, que é uma estudante muito ávida de aprender mais, o Rafael, que é um funcionário de uma empresa compradora de produtos para a indústria de comércio, de cosméticos, desculpe. Bom, no módulo 1, é abordado sobre a biodiversidade brasileira, dentro dos nossos 6 biomas, né, que é a Amazônia, que corresponde a quase a metade do nosso território, o Cerrado, a Caatinga, que é um bioma exclusivamente brasileiro, não existe em outro local, a Mata Atlântica, que tem a maior biodiversidade do planeta, o Pantanal, que é a maior planície inundada, tem uma pequena parte no Brasil e outra parte no Paraguai, se eu não me engano, e o Pampa também, né? E com isso nós falamos sobre a riqueza de cada um dos biomas, os tipos de espécies florestais que aparecem lá, a importância hídrica. No caso do Cerrado, abriga a nascente de 3 grandes mananciais hídricos, e no Pampa nós temos o Aquífero Guarani, que é um grande reservatório de água da América do Sul. E também é falado sobre a sociobiodiversidade. No módulo 2 desse curso, é abordado sobre os óleos essenciais. Então, os óleos essenciais são utilizados pela humanidade há milhares de anos. Eram usados como condimentos, né, a partir de folhas, raízes, sementes, cascas, flores. Eles são muito ricos em óleos essenciais ou óleos voláteis. Eles melhoram o sabor e o aroma dos alimentos e bebidas. Eles promovem uma boa conservação dos alimentos. Tem finalidades medicinais, em alguns casos. É usado para poder produzir incenso, perfumes, sabões e dentre outras coisas. Mas o que são esses óleos essenciais ou óleos voláteis, né? Esses óleos essenciais são metabólitos secundários, que são compostos geralmente aromáticos extraídos da matéria-prima vegetal. São voláteis à temperatura ambiente, ou seja, ele muda de líquido para gasoso, numa temperatura ordinária, em torno de 20 graus, 25, 30, dependendo do tipo de óleo. Tem um aspecto oleoso, não se misturam com água e é uma mistura de compostos de baixa massa molecular. Eu trouxe aqui alguns exemplos, por exemplo, o mentol, que está presente no hortelã, o eugenol, que é o princípio ativo do cravo da Índia, o cinamaldeído, que é o princípio ativo da canela, o linalol, que tem diversos óleos essenciais com esse composto, e ele é um dos principais componentes, é o principal componente, na verdade, do óleo do Ipa-Rosa, que é utilizado para poder fazer o Chanel número 5, o perfume mais caro do mundo. O limodeno, que tem nos cítricos, o cineol, que tem no anis, né? E como é que esses metabólitos secundários são formados nas plantas? Bom, esses metabólitos, na verdade, são mecanismos de atração ou defesa que a planta desenvolve. Isso vai depender, como é que vai ficar essa composição, dependendo
da época do ano, do índice de chuvas, do quanto de luz ele recebe, da composição atmosférica, se há algum ataque de herbivoria, ou seja, algum animal que vai lá e ataca, se tem algum inseto atacando aquela planta. Então, tudo isso são mecanismos de defesa ou de atração que a planta desenvolve para poder se proteger. E como é que a gente faz para poder extrair esses óleos, né? Eu estou dando uma pequena parte do conteúdo que é abordado nesse curso lá para que as pessoas entendam e possam se interessar mais e ir lá buscar esse curso. Então, os métodos de extração do óleo essencial ou óleos voláteis tem 2 métodos principais: o enfleurage, que é o método mais antigo, já vou passar um videozinho falando direitinho o que é isso, e destilação por arraste a vapor. Esses são os 2 principais, sendo que a destilação por arraste a vapor é o principal método de extração desse óleo. Existem também outros métodos alternativos de extração, que são com solventes a frio ou a quente, mas esses métodos, esse método alternativo, né, com solvente, ele não extrai só o óleo essencial, ele pode extrair também outros compostos indesejados, como ceras, pigmentos, reduz o valor do óleo essencial. Então, ele não é muito interessante utilizar essa tecnologia para poder fazer a extração. Vou passar um videozinho falando sobre a enfleuragem e o arraste a vapor. Métodos de extração de óleos essenciais. Conheça os métodos de extração dos óleos essenciais. Enfleuragem. O método conhecido como enfleuragem é empregado em fontes vegetais que possuem um baixo teor de óleos essenciais, porém com um alto valor comercial. Foi bastante utilizado por fabricantes de perfume para a extração de óleos essenciais de flores frescas a temperatura ambiente e consiste em colocar as pétalas em contato com a gordura de origem animal inodora. Durante o processo, as flores já esgotadas são substituídas até que a gordura fique saturada com o óleo essencial. Para a recuperação, a gordura é tratada com álcool e o óleo essencial é destilado a baixas temperaturas e pressão. Todo esse processo pode levar dias. Os óleos essenciais obtidos por essa técnica alcançam um valor comercial mais elevado, pois tendem a preservar as características químicas dos compostos voláteis presentes no material botânico. Destilação a vapor. A destilação por vapor consiste no rompimento das paredes celulares da planta pelo aquecimento, seguido da liberação dos óleos essenciais dos tecidos celulares. O óleo essencial é carreado junto ao vapor e logo após é condensado para, em seguida, ser separado da água por diferença de densidade. O líquido condensado é deixado em repouso, geralmente em um vaso separador, para que se possa separar o óleo essencial da parte aquosa. Em função da temperatura relativa elevada, é possível ocorrer a degradação de alguns componentes presentes no óleo essencial. A destilação a vapor é preferencialmente utilizada em plantas frescas. Dentro dos processos comerciais de obtenção de óleos essenciais por destilação a vapor, destacam-se: a. Destilação com água, na qual o material vegetal está na mesma câmara que a água em ebulição. b. Destilação com água e vapor, na qual o material a ser destilado está na mesma câmara da água, mas separados por uma plataforma perfurada. C. Destilação direta com vapor, na qual o vapor é gerado em outra câmara. Bom, vocês viram aí que o Altair deu uma introdução, né? Na verdade, isso é só um fragmento do vídeo que é fornecido lá no curso, né? Tem mais coisas desse conteúdo de método de extração. Com relação ao módulo 3, que fala sobre óleos graxos, são óleos vegetais, que são uma classe de lipídios de grande importância da história, né? Estão entre os primeiros insumos naturais que a humanidade utilizou com fim não alimentar. Ele foi utilizado para a produção de tintas, para iluminação pública, para produção de cosméticos, lubrificantes, produção de combustível, entre outras coisas. Diferentemente dos óleos essenciais, os óleos graxos não são voláteis à temperatura ambiente, ou seja, ele não sai do estado líquido para o estado gasoso espontaneamente. Na verdade, eles podem ser denominados como óleos ou gorduras, dependendo do seu estado físico, né? Se ele é líquido, se ele é sólido. Se líquidos, são chamados de óleos. Se são sólidos ou pastosos, são chamados de gorduras. A gente tem alguns exemplos bem interessantes, que por exemplo,
o azeite de dendê, se você deixar ele muito frio, ele vai solidificar. Então, aquilo lá é considerado uma gordura vegetal, né? E onde é que esses óleos graxos vegetais se localizam nas plantas? Tem algumas plantas, alguns frutos que produzem esse óleo na polpa, né? Como o dendê, o pequi, o açaí, a azeitona, o buriti, a macaúba, e tem outros frutos também que têm essa característica de ter uma grande quantidade de óleos na sua polpa. Mas a questão para poder você guardar esse material sem fazer essa extração do óleo é porque ele tem uma baixa conservação por períodos prolongados. Então, tem que ou você consome ele in natura ou você tira o óleo e separa esse óleo para que ele não ocorra degradação, né? A outra forma de você obter o óleo vegetal é a partir das sementes, como aqui no Brasil nós temos alguns exemplos, né? Como o babaçu, o licuri, o amendoim, o gergelim, o cacau, e por aí vai. A grande facilidade das sementes é que a gente consegue conservar ele por longos períodos, né? Basta que você reduza a umidade daquele material, esse material consegue se conservar por um longo período. Vou passar mais um videozinho aqui falando sobre esses óleos graxos vegetais e como é que é o método de extração desses óleos, tá? Formas de extração de óleos graxos. Tradicionalmente, são utilizadas duas formas de extração de óleos graxos: a prensagem mecânica e a extração por solventes. Atualmente, são utilizadas formas mais modernas para a extração de óleos graxos por meio da prensagem. As prensas mais modernas são do tipo contínuas, em que o material vegetal, frutos ou sementes, é colocado diretamente na prensa para ser esmagado, promovendo a separação do bagaço ou fibra do óleo bruto. A técnica da prensagem é eficiente para produtos oleaginosos que contenham um teor de óleos acima de 25%. Abaixo desse valor, a forma de extração deve ser via solventes. O bagaço ou torta resultante contém cerca de 10% a 15% de óleos, devendo esse resíduo ser submetido à extração via solvente. Após a extração por solvente, o resíduo resultante recebe o nome de farelo. Esse também é um fragmento da parte de óleos graxos vegetais, né, os métodos de extração. O vídeo é bem maior que isso, além de ter outras informações lá no curso. No módulo 4, nós temos a cadeia produtiva de óleos e resinas, né? Então, o óleo resina que a gente vai falar é o óleo de copaíba, que ele é encontrado entre a África Ocidental e as Américas, aqui que vocês podem observar aqui nessa parte vermelha, né? Aqui na parte ocidental da África e nas Américas, pegando um pedacinho do México, todo o Brasil, vai até o Nordeste da Argentina. O óleo de copaíba é um óleo que é estocado, um óleo resina, na verdade, que é estocado no tronco das árvores. Ele é composto por uma mistura de óleos voláteis e de resinas, ou seja, óleos que como os óleos essenciais, eles mudam de estado, né, na temperatura ambiente, mas ele também tem junto com eles as resinas que não mudam de estado. Então, eles são diferentes dos óleos essenciais. Então, são óleos voláteis. E também a forma de extração deles é bem diferente. Tá? Ele é composto basicamente de sesquiterpenos e diterpenos. Sesquiterpenos são a parte volátil e os diterpenos são a parte resinosa. São utilizados em cosméticos, também na medicina popular, para poder fazer tintas, vernizes. A retirada é feita de modo a causar o menor dano possível nas árvores. Aqui na figura A, né, nessas figuras, na verdade, nessas 4 figuras, está representado aqui como é que é feita a coleta desse óleo resina do óleo de copaíba. Primeiro, as árvores têm que ter 40 centímetros de diâmetro, no mínimo, tá? E tem que respeitar, é claro, um plano de manejo, né? Para que você não esgote as árvores. Todo ano você não pode ir lá tirar óleo, você tem que escolher árvores que você vai tirar em anos alternados ou a cada 4 anos, vai depender do plano de manejo realizado. Na figura A, é mostrada a perfuração do tronco, né, com uma broca tipo trado, de 3/4 de polegada, que dá aproximadamente 2 centímetros de diâmetro. Na figura B, já é mostrada a instalação nesse orifício que é feito com o trado de um dreno,
né, uma mangueirazinha e um recipiente para coleta. E depois que você retira esse material, né, e retira a broca também, fica um orifício lá. Esse orifício não pode ser deixado dessa forma. Se for deixado dessa forma, ali seria uma porta de entrada de fungos, de insetos, e isso poderia matar a árvore. Então, na verdade, o que deve ser feito é tampar esse orifício com um pedaço de madeira, um pedaço de galho, e depois de um certo tempo, ele fica totalmente cicatrizado, como a gente pode observar aqui nessa figura D. Com relação à cadeia produtiva dos óleos e resinas, né, aqui a gente tem o que o curso traz. Ele traz algumas análises de mercado, né, como é que está a produção, quais são os preços pagos pelo produtor, com relação, no caso aqui, das amêndoas de babaçu, né, em reais por quilograma. No Ceará e no Maranhão, nós temos uma quantidade bem grande de produção, no Piauí um pouco menor, né? No Tocantins é o que tem menor produção. Aí o preço mínimo ele está aqui nessa linha pontilhada preta. Então, na verdade, o Ceará seria o local que teria uma grande quantidade de produção de óleo de babaçu. Pessoal, eu acho que está errado aí, deve ser Maranhão, tá? Com relação ao óleo resina de Copaíba, também no curso mostra para vocês um acompanhamento histórico desde 96 até 2016 de como é feita essa produção em toneladas, né? E qual era o preço que foi convertido, o preço praticado já convertido em dólar, para poder ficar mais fácil de comparar os anos mais atuais com os anos mais distantes, como 1986. Também apresenta a produção de oleaginosas no ano de 2017, assim como também tem outras planilhas referentes à produção de óleos e resinas no país. Bom, era isso que eu tinha para poder apresentar sobre o curso de óleos e resinas. Lembre que vocês, para poder acessar lá o portal de Saberes da Floresta, né, no saberes.florestal.gov.br. Então, eu agradeço. Como eu falei, meu nome é Alessandro. Se precisarem contactar, meu e-mail está aqui embaixo. Muito obrigado. Muito obrigado, Alessandro, pela apresentação, né? Você só deu um gostinho aí do que é o curso, né? O curso é muito maior, né? Muito mais tempo. Isso, é um curso de 20 horas, né? E ele é para ser finalizado em 4 semanas. Então, são 4 módulos, dá para poder fazer com tranquilidade. É bem interessante. Eu acho que para você, se você não sabe nada sobre o assunto e você quiser saber mais informações, é um bom começo esse. Eu esqueci de dizer que o Alessandro ele é analista ambiental, né, do Serviço Florestal, do LPF, e ele é doutor em Química, né? Tá bom? Mas muito obrigado, Alessandro. Obrigado. Bom, agora a nossa próxima apresentadora, eu vou convidar aqui a Maria de Fátima Brito Lima, né? Ela vai falar sobre um outro projeto muito interessante, eu acho que muito útil, né, para as populações, né? Que é o projeto de habitação popular em madeira, né? Foi desenvolvido pelo LPF aí em 2002, né? Então, a Maria de Fátima vai apresentar para a gente. Ela é analista ambiental também, né, do nosso laboratório. E ela vai, então, ela já é mestre já, né? Então, está agora participando do programa de doutorado nessa área, tá? E aqui no chat, daqui a pouco, eu vou deixar também o link para o nosso laboratório, né? Para quem tiver interesse depois, pode entrar lá, consultar os pesquisadores, os trabalhos que nós fazemos. Temos muitas publicações técnicas, tá? Então, daqui a pouco eu coloco aqui para quem quiser visitar o nosso site, tá bom? Então, agora com você, Fátima. Boa apresentação aí. Olá, eu sou a Fátima Brito, trabalho no Laboratório de Produtos Florestais, sou analista ambiental e na área de produtos florestais
O Laboratório de Produtos Florestais, como o Divino já falou, é um órgão do Serviço Florestal Brasileiro, que hoje está na estrutura do Ministério do Meio Ambiente, e a gente vai conversar aqui um pouco sobre o projeto Habitação Popular em Madeira, como alternativa para mitigar o déficit habitacional na zona rural do Brasil. Esse projeto ele foi desenvolvido pelo Laboratório de Produtos Florestais, nos idos de 2002, né, pelo Laboratório de Produtos Florestais, em parceria com a Universidade de Brasília, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, em 2002. Aqui nós temos uma fotografia, né, desse livro que foi lançado em 2002, volume 1, Habitação Popular em Madeira, e a gente vai falar aqui o passo a passo, né, como é que foi esse projeto, aonde ele foi implementado e como é que ele está hoje, né, em estudo ainda hoje, né, em validade ainda hoje. O projeto Habitação Popular em Madeira, entre os anos de 2002 e 2003, foram construídas diversas unidades desse projeto em municípios amazônicos, né? Aqui nós temos a demonstração de uma das casas que foi construída na época. Essa casa ela foi construída no município de Pimenta Bueno. Essa outra também no município de Pimenta Bueno, em 2002 e 2003. Como é que é feita a edificação do projeto Habitação Popular em Madeira? Inicialmente são escavados, primeiro é feito o gabarito, né, como toda obra que se vai edificar. Na sequência se faz esses berços, né, de pilar, que são uns blocos em concreto. Aqui você instala os pilares. Esses pilares eles são todos em madeira. A sequência, né, na figura B, aqui é feito a construção do módulo que é de alvenaria, que é o banheiro e a parede hidráulica, que aqui atrás é a cozinha, né, nesse módulo. Depois travamento do piso. Na sequência faz o travamento do forro, coloca-se a parte dessas terças de cumieira aqui em cima. Mais para frente faz-se essa parte do travamento da varanda, né? O passo a passo seguinte é colocar as ripas, em seguida o telhado e por fim começa-se a tratar do fechamento da casa. Como vocês podem observar, é uma unidade habitacional que você faz o piso, na sequência você faz a cobertura para depois vir com o fechamento, né? Essa é uma figura que foi retirada do livro, daquele livro que eu mostrei no início para vocês, Habitação Popular em Madeira, que foi editado em 2002, lançado em 2002. Pois bem, o HPM, como a gente chama aqui, como déficit ou solução, né, para mitigar o déficit habitacional no Brasil, a partir de 2013, após uma demanda do Conselho Nacional das Comunidades Extrativistas para que suas moradias pudessem ser edificadas em madeira, né, financiadas pelo governo federal, o Habitação Popular em Madeira retorna ao cenário nacional. Ele foi tema da minha dissertação de mestrado em 2017 e está em curso uma tese de doutorado no curso de Ciências Florestais da UNB. Essa servidora aqui sou eu, que vos fala, e ele agora volta novamente ao cenário, né, nacional. O Brasil ele tem um déficit habitacional de aproximadamente 6,8 bilhões de moradias. Isso foi falado divulgado, né, pela Fundação Getúlio Vargas em 2017. Na região norte, são mais de 750 mil famílias sem moradia. E Rondônia é o terceiro maior déficit habitacional da região norte, com quase 60 mil famílias sem casa própria. E o poder público ele pode desenvolver ações e programas habitacionais que envolvam a questão do uso da terra, né, e faça a produção de habitações sustentáveis, como é o caso do projeto Habitação Popular em Madeira, né. O Brasil tem um grande potencial madeireiro, cerca de 63% é de área de florestas, né, e a madeira na construção civil ela é utilizada de forma secundária.
O Habitação Popular em Madeira como alternativa viável de baixo custo, o projeto é de uma casa de madeira de 52 metros quadrados, contendo sala, quarto, cozinha, banheiro, varanda e área de serviços. Pode ser construída com diversas espécies de madeira, com indicação de uso para finalidade de edificações. O projeto Habitação Popular em Madeira propõe uma alternativa viável de baixo custo, quando comparada à de alvenaria tradicional de mesma proporção. Esse custo ele chega a ser 30% inferior ao de uma mesma habitação de metragem parecida, até um pouco menor, de alvenaria convencional. As madeiras, elas podem ser oriundas das concessões florestais. No caso do estado de Rondônia, nós temos 2 concessionárias florestais. E quando foi elaborado esse projeto de habitação popular em madeira, existiam umas premissas que foram estabelecidas, né, na época. E considerando o objetivo e o alcance do projeto Habitação, as premissas que foram estabelecidas foram o estímulo à utilização da madeira como recurso construtivo renovável, o uso de espécies de madeira adequada à função da habitação, complementado por procedimento de manutenção, reparo e substituição de componentes. Isso porque, como se sabe, qualquer habitação que você vai fazer, de qualquer material, ela precisa de ter manutenção e reparo, né? Porque senão a durabilidade, tanto faz ser uma casa de madeira como uma de alvenaria, ela não tem a durabilidade necessária, né, que é necessário para que a pessoa possa habitar com salubridade. A definição de um sistema estrutural construtivo flexível e adaptável a vários tipos de fechamento, de acordo com a disponibilidade das diferentes regiões de implementação do projeto, a simplificação do processo construtivo, possibilitando a utilização de mão de obra treinada ou por regime de autoconstrução. Mais para frente a gente pode conversar sobre um pouco sobre isso, que para a implementação de alguns projetos, os próprios moradores eles podem, formando uma unidade administrativa que possa adquirir o financiamento, eles podem fazer a construção das suas próprias moradias, né? E a independência entre a estrutura e o fechamento, como eu mostrei anteriormente, faz-se primeiro a estrutura de madeira, a parte de piso, de telhado, toda a parte da estrutura física dos pilares, né? E depois é que você vem com o fechamento, né? E isso permite diferentes opções de distribuição interna dos ambientes, além de favorecer a rápida execução da estrutura, da cobertura, e para a sequência ser o fechamento com as paredes, né, ou painéis. Continuando as premissas estabelecidas, a modulação estrutural desse projeto de habitação popular em madeira, ele é em múltiplos de 90 centímetros. Os painéis, eles têm nessa faixa de 90 centímetros, geralmente eles são feitos fora, né, do canteiro de obras, né, o que abre a possibilidade de iniciativas para a industrialização e comercialização dos elementos estruturais, que são os painéis de fechamento, como elementos de vedação. Existem opções diferenciadas de soluções de conforto ambiental para diferentes regiões de implementação, a ventilação através das venezianas e vão do telhado, cobertura com telha cerâmica e o piso elevado são umas dessas diferenciais de solução de conforto ambiental. Pode-se também fazer a pintura dos painéis, como eu mostrei as casas que foram construídas em Pimenta Bueno, elas todas são, a madeira é pintada, né, porque isso diminui a absorção da água e o calor na madeira, e também contribui para aumentar a durabilidade do material e diferenciar, né, para não ficar todas da mesma cor de madeira, né, então você pinta de diferentes cores que fica uma coisa mais agradável aos olhos, né. As possibilidades construtivas para a habitação popular em madeira, possibilidade de implementação do projeto em larga escala, com estabelecimento de parceria entre os órgãos públicos envolvidos, como prefeituras, SEBRAE, SENAI, entidades organizadoras, né? Quando as pessoas formam entidades organizadoras, elas podem fazer as suas moradias em regime de autoconstrução, como eu falei para vocês, parceria com os bancos financiadores, concessionárias florestais,
o Serviço Florestal Brasileiro, através do LPF, né, na estrutura do mapa, a própria UNB, né, que também é parceira nossa nesse projeto, né, as concessionárias florestais instaladas no município de Itapuã do Oeste, possibilidade de construção em larga escala com utilização das aparas. Em 2019, eu estive lá na concessionária Amata, e os resíduos das galhadas das árvores que eles retiram são, assim, que ficam, né, lá na floresta, dá perfeitamente para fazer esses módulos de fechamento de 90 centímetros, né, porque as galhadas das madeiras amazônicas são geralmente bem frondosas, né, de grande porte. Inserção do projeto Habitação Popular em Madeira para atender a política pública de construções de moradias financiadas pelo PRONAF no Plano Safra 2022 e seguintes, onde o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento prevê o financiamento de moradias para pequenos agricultores rurais, possibilidade dos agricultores financiarem ou reformarem sua construção pelas linhas do PRONAF Investimentos. Os juros do PRONAF é de 4,6 ao ano e a carência é de 3 anos, com até 10 anos para pagar. A durabilidade da moradia, o prolongamento da vida útil de qualquer habitação, de qualquer edificação, ela independe do material utilizado, mas deve levar em consideração os cuidados de manutenção em todas as partes da construção. Por exemplo, uma telha que quebra, que trinca, ela pode causar vazamento e pode apodrecer a madeira do telhado, né? O piso, quando ele é elevado, ele pode ser construído em área úmida ou alagada, que não vai ter problema nenhum, né? Fazer ajustes nas janelas e nos painéis periódicos também é bom, porque não desgasta, né, a madeira das janelas e das portas, dos painéis, né? Vez por outra também fazer a renovação da pintura, né? Aqui eu trago para vocês uma foto que foi retirada agora em julho de 2021 de uma dessas casas lá de Pimenta Bueno e o estado de construção dela. Essa foto foi agora de julho e essa casa foi uma das que não pegou pintura de cor, né? Com colorida. Ela ficou só com o verniz na cor da madeira. E essa outra casa, também bastante conservada, com a foto também do Ícaro Jordano Benetti, que é um fotógrafo lá de Pimenta Bueno, ela também está bastante conservada, não tem nada nela que você vê. Essas casas elas foram construídas em 2002 e até hoje estão em perfeito estado, né, de uso e conservação, com gente morando, né, nelas e usando todos os dias os módulos habitacionais, né. Ao lado, eu também trago uma outra foto do Ícaro, que é dessa casa, também de Pimenta Bueno, que a gente não pôde fazer uma foto dela muito mais de perto, mas ela está bastante conservada. Aqui é a varanda de uma casa e aqui à frente dessa casa que mostrei primeiro a varandinha. Essa casa é perfeita. Eu fiz uma foto dela em 2018 e agora o Ícaro fez em 2021 e a pessoa que habita nela, né, tem bastante cuidado, né, trocou o piso, fez um piso de alvenaria, tem bastante cuidado com manutenção das janelas, todas as áreas molhadas são muito bem conservadas e a casa está em perfeitíssimo estado, parece que foi construída agora. Acima tem a imagem de uma casa que também foi construída em 2002, né, que é a foto do Ícaro Jordano, mas essa casa ela não tem muita manutenção, a pessoa acho que não tem condição nem financeira de estar trocando a pintura, né, então ela está precisando realmente de reparo, né. E ao lado, essa outra casa, essa casa que eu mostrei anteriormente, só que uma foto de 2018 que a gente fez em 2018, quando estive em Pimenta Bueno com uma colega aqui do Serviço Florestal também, a Cecília Manavella, ela quem fez a captura dessa imagem, que essa casa realmente é muito bonita de se ver. Em relação ao tempo para a construção de uma habitação
em madeira é uma coisa que o custo, né, e o tempo é uma coisa muito atrativa. O custo final de uma unidade da habitação popular em madeira foi tema de uma dissertação de mestrado, né? Eu fiz esse levantamento do custo final com base nessa norma ABNT 12721 de 2016. E aqui eu mostro para vocês que o material madeira, ele é 41,31% de todo o custo da unidade habitacional, seguido de 32,99% de mão de obra, e esses outros percentuais aqui é a parte de material, outros materiais, que é elétrico, hidrossanitário, e a parte também de alvenaria, né, que eu mostrei que tinha aquele módulo, o banheiro e a parede hidráulica, né, então esses custos aqui, que não chega a 25%, é que são de outros materiais, né? O grande diferencial aqui é o valor da madeira e a mão de obra, né? Que é o que dá o valor final do projeto, uma unidade do projeto Habitação Popular em Madeira, que é essa que eu falei para vocês, que é 2 quartos, 52 metros quadrados, essas que eu tenho mostrado até agora, é R$ 55.000, né, distribuídos em percentuais conforme a figura acima que eu já tratei com vocês. Em relação ao tempo, assim, uma unidade construída toda de madeira, ela custa em média 30% menos que a de alvenaria convencional. Tratando-se de valores para a edificação da alvenaria, ela custa 79.595, distribuído nos percentuais que eu estou mostrando aqui para vocês. 56,7% é de outros materiais, né? E 34% de mão de obra. Esse pequeno coisa aqui são despesas administrativas que na alvenaria convencional, né, você tem administrador, tem uma série de coisas, né, com base nessa norma 12.721 que eu mostrei para vocês, é que é elaborado o custo unitário básico, né, e eu fiz isso com base nessa norma, chegando a esses valores aí. Para a construção de uma unidade da habitação em madeira, se for construído acima de 30 unidades, aquele custo de 55.000 é ainda mais baixo, uma vez que haverá ganhos de escala na produção dos módulos construtivos, né? Como eu falei para vocês, a parte do fechamento, a maioria deles, ele é elaborado uma oficina fora do canteiro de obras, né? Então, você faz por escala, né? O tempo de construção, o tempo de execução de uma unidade do habitação popular em madeira, ele é bem atraente, enquanto que o da alvenaria você leva de 60 a 120 dias para ser construído uma casa de alvenaria, porque só a cura do concreto vai 28 dias, no habitação popular em madeira, quando o corte da madeira já está pronto, considerando que a madeira esteja seca, né, e necessita só de montagem, já é a parte o material madeira já é o fechamento da casa, o tempo é de 8 a 35 dias. Aquelas casas que foram construídas em Pimenta Buena, as últimas, elas foram edificadas em menos de 15 dias, 13 dias. O nosso colega que acompanhou na época, né, levantou esse tempo aí, né? Então, se você tiver uma equipe capacitada, né, o material já cortado, no canteiro de obras chegar, os painéis já prontos para montagem, de 8 a 35 dias é o tempo máximo para se construir uma unidade do habitação popular em madeira. As espécies para construção do habitação popular em madeira, elas estão naquele livro, né? Porque todas elas têm que ter a indicação, né? Para construir, para fazer os pilares, é um tipo de madeira, para a parte do fechamento, outro tipo de madeira. E isso aí o laboratório ele tem a expertise, né, de estudar isso, e a gente tem várias publicações que tratam das indicações de uso para madeira, né? Eu trago aqui para vocês a semelhança das duas plantas baixas. Esse aqui é da planta baixa do projeto Habitação Popular em Madeira e esse é de uma casa de alvenaria convencional. Você vê que aqui nós temos 2 quartos, a cozinha e o banheiro. Isso aqui é do Habitação Popular em Madeira, né? Isso aqui é a parede hidráulica que a gente chama, é porque nessa parede, a parte de trás é a cozinha, aqui a pia e aqui o tanque da área de serviço. Essa partezinha é coberta a área de serviços, aqui o banheiro.
todo o resto da casa é em madeira. A parte de alvenaria, mesma coisa, um quarto aqui, outro quarto aqui, aqui a cozinha, aqui o banheiro, né, a cozinha destacada e aqui uma sala. Você vê que no Habitação Popular em Madeira tem até uma varandinha e a área de serviço também é coberta. Aqui também é coberta, mas não tem varanda, né? E essas duas plantas que foi levantado também é dessa norma ABNT 12721. A semelhança das duas plantas, como eu já mostrei para vocês, né? No anexo 1 da publicação do projeto Habitação Popular em Madeira, está descrita as espécies madeireiras com indicação de uso específico e as suas propriedades físicas e mecânicas, né? E como eu já tinha falado, isso é baseado em estudos, né, do LPF, que estão disponíveis no Banco de Dados Madeiras Brasileiras, nesse link aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Para pilares, vigas e estrutura da cobertura e piso, recomenda-se que a densidade básica seja superior a 700 kg por metro cúbico, considerando as madeiras duras mais resistentes, né? Para as paredes, portas e janelas, portais, caixilhos, as madeiras com densidade básica superior a 600 kg por metro cúbico, e para o forro, as madeiras com densidade básica acima de 300 kg por metro cúbico. É isso. Muito obrigada. Estou à disposição. Aqui está o meu e-mail, né? O meu e-mail corporativo e os telefones. Então, essas aí são informações que o LPF produz, né, de pesquisas, de programas, de projetos, né? Então, quem tiver interesse também em visitar o laboratório, a Fátima já colocou aí o endereço, né? Mesmo que seja hoje nessa situação virtualmente, né? Mas estaremos sempre abertos lá para receber. Obrigado a todos aí.